Este é o Marcelo Peroni, ele é diretor da Companhia Paulista de Artes, que agora em agosto completa 25 anos. A Companhia Paulista de Artes é de Jundiaí e nasceu como isso, Marcelo? Então, nós éramos um grupo de adolescentes na época que fazíamos um curso de teatro em Campo Limpo Paulista, um curso livre, e esse grupo de amigos resolveu trazer a experiência para Jundiaí e experimentar coisas aqui. Então, a gente, aos domingos, de manhã, nós nos reuníamos ali no porão da Casa da Cultura. E daí nasceu a Companhia Paulista. Exatamente. Bom, quando vocês tiveram essa ideia, vocês pensaram em ir tão longe? Não, na verdade, essa ideia surge sem uma pretensão. Nós estávamos fazendo um curso e a gente queria experimentar coisas. E ali surge esse embrião. Vamos experimentar isso, vamos fazer aquilo. Tanto que no primeiro ano da companhia nós não produzimos nada. Nós nos reuníamos, experimentávamos, ensaiávamos, mas nada que fosse... Não saía nada? Não saía nada, exatamente. Bom, vocês basicamente são peças teatrais, né? Sim, exatamente. Qual foi a primeira peça que a companhia representou? Você se lembra? Sim, o nosso primeiro espetáculo foi Avenida Ipiranga 1972, que era um texto inédito e que estreamos na Sala Glória Rocha. E era uma peça que se passava em 1972, era a época do regime militar. Isso, a peça acontecia dentro de uma boate, vários amigos se encontravam dentro dessa boate e um dos assuntos era a questão da ditadura militar. E no fim da peça, alguns amigos sumiam pelo jeito. Sim, sumiam. Bom, e vocês acabaram se profissionalizando, vocês passaram a viver nisso. Isso. Você se lembra a sua primeira peça, ou a primeira peça do grupo, como profissional, cobrando ingresso? Nós tínhamos vários espetáculos, mas a primeira que a gente resolveu cobrar ingresso foi o João e Maria, um clássico infantil. E por que a gente disse, bom, agora a gente precisa viver disso, e como a gente faz? Nós tínhamos feito o João e Maria na reinauguração do Teatro Politeama e nós vimos que aquilo dava um retorno e que poderia ser interessante. Então nós começamos a vender ingresso para as escolas irem nos assistir no teatro. E a partir daí a gente criou inclusive um grande projeto que há muitos anos nós fazemos com as escolas anualmente, que é o projeto que leva essas escolas ao teatro. Tá. Você fala em peça infantil, que foi a João e Maria, e fala peça aí da Avenida Ipiranga, que é um tema adulto. Então vocês têm assim um leque de peças a apresentar. Sim. Hoje a companhia é uma companhia de repertório que apresenta espetáculos para todos os públicos. E é isso, inclusive, que faz com que a gente possa viver do teatro. Porque ao longo do ano nós temos inúmeras apresentações para públicos diferenciados, muitas vezes vendidas para instituições, para prefeitura, ministérios, enfim, que nos mantém durante o ano. Então são peças. E aí tem pesquisas diferenciadas, temas diferenciados. Para o público infantil, temos ocasiões que nós estamos fazendo para as escolas, levando a escola no teatro. E tem muitas vezes que aos finais de semana nós estamos em algumas cidades, ou em unidade do SESC, por exemplo. Então, há uma variedade de espetáculos e uma variedade de situações onde nós nos apresentamos. Bom, você falou em cidades, o pessoal pode estar pensando que cidades é aqui por perto. Vocês já passaram pela Europa, inclusive, né? Já. Onde vocês se apresentaram? Nós estivemos na Áustria, em Viena, estivemos em Portugal fazendo espetáculo, nos Estados Unidos, no México. E a língua? A língua depende muito do que tipo de apresentação nós vamos fazer. Então tem ocasiões, por exemplo, para o México, nós vimos que o inglês não seria uma boa ideia de levar o espetáculo em inglês. Faz em portunhol, então. Aí nós adaptamos, o autor adaptou para o espanhol e nós que não falávamos espanhol, decoramos exatamente o que a gente tinha que falar. Então qualquer improviso era impossível naquela situação, porque a gente tinha que falar exatamente o que nós sabíamos do texto porque era decorado. O máximo era um pero que sim, pero que não. Exatamente, ou saía um portunhol. Sim.
Agora, por exemplo, na Áustria e nos Estados Unidos, daí nós fizemos em inglês. Aí também, uma adaptação para o inglês, nem todo mundo fala inglês, mas o que nessas situações acontece decora-se no idioma, aí nós temos nessas ocasiões uma assessoria no idioma, nós decoramos naquele idioma e vamos fazer. Por exemplo, o Brava América, que é um espetáculo que a gente faz a primeira parte toda em italiano. É a mesma situação, a gente decora... Essa parte cansa, né? Que é tudo com a mão? Cansa. Tudo com a mão? Bom, você falou em Brava América, nós já vamos chegar nisso. Uhum. Vocês já fizeram quantas apresentações, mais ou menos assim? Mais ou menos de quanto? Então, olha, a gente acha que mais de 5.000. Mais de 5.000 apresentações. Porque nos últimos anos a nossa média tem sido quase uma por dia, se a gente for pensar, uma média de 350 apresentações ano. Não é que todo dia nós estamos nos apresentando, mas tem dias que a gente faz 4 apresentações. Mais de uma sessão. 4 sessões, por exemplo. E como somos de repertório, como eu disse, hoje pode ser que um elenco esteja aqui em Jundiaí, enquanto um outro elenco está em Franca. Se divide a companhia. Exatamente. Vocês são em quantos hoje fixos? 12 integrantes fixos e vários artistas convidados que vêm ocasionalmente em um ou outro espetáculo. Bom, agora para comemorar esses 25 anos, o SESC de Jundiaí convidou a Companhia Paulista de Artes para uma série aí de apresentações que começa dia 17 e termina no dia 1º de maio. Vocês vão apresentar 6 ou 7 peças. A primeira qual que é? A primeira é o Romeu e Julieta, de Shakespeare, para crianças. Para criança, é uma versão infantil. Isso. Os beijos são menos demorados, né? São um pouquinho São mais menos inocentes. Todos no Teatro do Sesc. Tem apresentações que acontecerão na área de convivência. Área de convivência. Isso. Depois do Romeu e Julieta Mirim, Uhum. aí vem uma peça adulta, que Isso. é o... Brava América. que conta a história da imigração italiana, é isso? Isso. Da saída da Itália. Da saída dos italianos até a chegada no Brasil, na época em substituição ao trabalho escravo. Tá. Depois dessa peça vem uma continuação. Vem. Esse acho que é o grande projeto da companhia para o ano de comemoração aí de aniversário, porque é o Brave Oriundi, que na verdade é um trabalho, uma nova pesquisa que nós estamos fazendo, que começou no ano passado. E baseado em histórias locais. Exatamente. Então, nós estivemos em 3 bairros da cidade, Colônia, Traviú e Caxambu. Tem italiano lá? Ainda tem Ainda muito. tem muito, né? Nós estivemos nesses 3 bairros apresentando o Brava América. A partir da apresentação, as pessoas se sensibilizaram e aquelas pessoas que tiveram interesse trouxeram histórias pra gente. E a nossa busca nesse momento era por histórias, depois que eles se instalaram na cidade, a partir dali, como as coisas se deram, quais histórias vieram. E é com base nessas histórias que a gente apresenta o espetáculo Brave Oriundi, que na verdade ele vai ficar situado mais ou menos entre 1900 a 1940. Então são histórias dos imigrantes italianos, dos descendentes desses imigrantes italianos, mais ou menos dentro desse período, que compreende entre 1900 e 1940. Depois dessa peça vem outra também, já está na programação do Sesc, que é... O Marcelo Marmelo Martelo, da Ruth Rocha, um espetáculo infantil, é um espetáculo que já rodamos bastante, ele é um espetáculo de 2012, mas que nós continuamos fazendo, baseado, não é nem baseado, é o livro da Ruth Rocha na íntegra. Isso também é uma coisa de diferente que o espetáculo traz. Ele não tem uma adaptação, a gente apresenta o livro na íntegra, teatralizando o livro da Ruth Rocha. Então aí não dá para dizer que o filme é melhor do que o livro, Não, o livro é melhor ele do que o filme. Depois disso... Depois disso vem As Noivas de Nelson, que é um espetáculo bastante consagrado, conhecido, né? e consagrado da companhia. Isso. Ele é de autoria de Nelson Rodrigues, um dos maiores dramaturgos brasileiros. Exatamente. Depois da Noiva de Nelson. Depois das Noivas de Nelson vem O Príncipe Feliz do Oscar Wilde para crianças. Para criança. A partir dessa programação do Sesc até agosto, que é o nosso mês de aniversário,
nós teremos várias ações. Então, a ideia é que a gente tenha uma temporada do Bravo e Oriundi na cidade, uma temporada mais longa, onde a gente quer muito que as pessoas criem o hábito de frequentar o teatro. Então, a ideia é que a gente fique ao longo de vários sábados, por exemplo, em cartaz na cidade com o Bravo e Oriundi. E fora isso, inúmeras ações e apresentações de outros espetáculos, bem como uma exposição dos 25 anos, que assim, passará por vários pontos da cidade, culminando tudo no dia 13 de agosto, que é o dia exatamente do nosso primeiro encontro de grupo. Exatamente no dia 13 de agosto. Não vai cair de sexta-feira, não. Sábado. Quase. Escapou. Sexta, 13 de agosto. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta assim, que é chamada sinuca de bico. Vocês estão fazendo bom, Peroni, nem preciso falar que é italiano, né? Vocês estão fazendo o Bravo e Oriundi, baseado no Bravo América. E se a colônia japonesa pedir para fazer sobre a imigração japonesa, como é que vai ser? A gente não tem no elenco orientais, mas nada impede que a gente faça uma homenagem à colônia japonesa. Não vai decorar o texto em japonês? A gente decora em japonês, Se a gente já decorou em tanto idioma, por que mais não? Um, menos em japonês, exatamente. Tá feito, então. Então o Marcelo aí convida todo mundo para acompanhar essas apresentações aí no Sesc, que são espetáculos de qualidade, coisas reconhecidas, inclusive fora do país, inclusive na Áustria, que é uma espécie de capital das artes, né? É incrível, né? Um berço da cultura. Um berço da cultura.